Gurizada, deu um probleminha, né? Hoje é terça-feira, boa noite, 27 de outubro. Deu um probleminha na plataforma segunda-feira e a nossa live não gravou. Então, portanto, eu vou pegar e vou fazer um bate-bola aqui rapidão pra gente não perder o fio da meada, tá? A gente tava comentando sobre ciclos biogeoquímicos. Então, os ciclos biogeoquímicos, né? A mãe natureza, ela simplesmente é, nos empresta, nos empresta a, os elementos químicos, né, para nossa composição. E a gente, na nossa morte, nossa decomposição, a gente devolve para a natureza esses elementos químicos que ela nos emprestou. Tá? A nossa matéria a gente devolve um dia. Tá? Um dia vai ser cobrada essa conta. Então, a transferência de elementos químicos entre seres vivos e ambiente ocorre desta forma. Segundo Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? Nós falaremos aqui sobre os ciclos biogeoquímicos, iniciando pelo ciclo da água, que é o ciclo hidrológico, que é a troca contínua de água entre a atmosfera, solo, águas superficiais, águas subterrâneas e seres vivos. Né? Nós temos a influência direta nas condições do planeta. A distribuição da água no planeta, então nós temos ali 97,5% de água salgada, 2,5% água doce. Essa água doce nós encontraremos a maior parte dela em calotas polares geleiras, 0,3% em rios e lagos, 0,9% em outros reservatórios e quase 30% em água subterrânea, onde o Brasil detém muitos aquíferos. Né? O Brasil detém a maior parte de água doce do planeta pelos seus aquíferos, né? O Guarani, o Amazônico, que nós temos, né? Que faz parte do nosso território. Tá? A água ela possui dois ciclos, um ciclo pequeno e um ciclo grande. O ciclo pequeno, o ciclo curto, né? Que ocorre somente no ambiente, então assim ocorre a evaporação da água, de rios, lagos, oceanos, ocorre a evaporação, a água condensa e retorna na forma de precipitação, né, na forma de chuva, para abastecer lagos, rios, mares, né? Então esse é o ciclo curto da água. O grande ciclo, ou ciclo longo também chamado, é que a água passa pelos meios, pelos seres vivos do meio. Então, ocorre a entrada dessa água por um produtor, desse produtor passa para a cadeia alimentar para os animais. Tanto os produtores, que são as plantas, e os animais perdem água por transpiração, respiração, né, que acontece, a água na atmosfera condensa, retorna em precipitação, né, abastecendo tudo de novo, tá? E ocorre esse ciclo, o chamado grande ou longo ciclo. Então, o ciclo curto evaporou, condensou, choveu. O longo passa por uma cadeia alimentar, ocorre transpiração, ocorre o processo de eliminação pela respiração também de plantas e animais, condensa, chove e retorna ao solo. Tá? A transferência da água então ocorre por evaporação, evapotranspiração, precipitação, que é chuva, que pode ser na forma de granizo, neve, cerração, escoamento da água, tá? E por infiltração, né, ou percolação até chegar no lençol freático. O ciclo do carbono, que nós vamos encontrar ele na atmosfera na forma de CO2 ou dissolvido na água, faz parte da constituição da matéria orgânica, né, como carboidratos, glicídios, proteínas, nucleicos e lipídios. A principal fonte é o CO2, tá, para todos os seres vivos. Ele é fixado pelo processo fotossintético e é eliminado na atmosfera pela respiração, combustão e pela decomposição
da matéria orgânica. Aqui no lado eu tenho o, o CO2 atmosférico, que ele é transformado em matéria orgânica através do processo de fotossíntese, e a respiração, combustão, decomposição devolve ele para a atmosfera. Eu vou encontrar CO2 na atmosfera em torno de 0,04%, que aí não é um ar estagnado. Ele está incluído no 1% de todos os outros gases, que nós temos que dividir bem a nossa atmosfera em 100% da atmosfera, 21% é oxigênio molecular, 78% é nitrogênio molecular e 1% são os outros gases, no qual a gente inclui o gás carbônico, CO2, o monóxido de carbono, metano, enfim, todos os gases, no caso, presentes na nossa atmosfera. O CO2 está intimamente ligado com o efeito estufa, tá? Ele é um gás de efeito estufa, o GE. Ele faz a concentração de gás carbônico, retém o calor da, que vem do Sol, tá? Então não dissipa esse calor, né, que é em infravermelho, então retém esse calor aqui na Terra, aumentando a temperatura da Terra. Tá? Ele é considerado um GE, que é um gás GES, gás de efeito estufa. Não só ele, mas tem outros, mas ele é considerado esse tipo de gás presente na atmosfera, um gás de efeito estufa. O CO2 é um GE, então, segundo o Instituto, seu acúmulo na atmosfera aumenta a retenção de calor, contribuindo para o aquecimento global. As causas antrópicas do aquecimento global, né, da eliminação de CO2, através da atividade industrial, que é uma das maiores causas de eliminação de CO2, combustíveis fósseis, também está vinculado a essa concentração de gás carbônico, e queimadas, desmatamentos em áreas florestais, que a gente está vivendo todo momento aí no Pantanal, na Amazônia, né, provocados pelo homem, que também acentua a ação do efeito do CO2 para aumentar o efeito estufa, e outros problemas maiores também. Uma das situações que a gente pode diminuir através dos biocombustíveis, né, que antes da liberação do CO2 na atmosfera ele é absorvido através da fotossíntese. Então, através da fotossíntese a gente consegue resgatar esse CO2 antes que ocorra a concentração em massa na atmosfera. Tem dois exemplos aqui, ó, na formação do biodiesel e formação do etanol, né, o álcool combustível. Então aqui na cadeia do combustível, aqui, a energia do sol é a principal energia que a gente possui na nossa Terra. Através da luz do sol e através do processo de fotossíntese, né, a gente consegue, por recursos renováveis, né, pela energia do sol, capturar esse CO2, tá, para que não ocorra tanta emissão para o planeta. O biodiesel ele é produzido através da reciclagem, por exemplo, de óleo de cozinha, tá? Passa para a produção do biodiesel, combustível renovável, é usado em veículos, ocorre uma emissão de CO2 em menor quantidade e ocorre a captura, né, por uma forma renovável através da energia solar, processo de fotossíntese. O etanol é a mesma coisa. Aqui eu tenho uma cana-de-açúcar, que o Brasil tem bastante. A cana-de-açúcar é como se fosse uma esponja, né, porque ela absorve muito bem o CO2, né, e dá tempo que a emissão de CO2 pela queima do combustível do etanol ela é menor que do combustível fóssil, então dá tempo de reciclar essa emissão de CO2. O ciclo do oxigênio na atmosfera, que está em 21%, ele é produzido através do processo fotossintético, todos os autótrofos fotossintetizantes, principalmente o fitoplâncton, tá, que mantém a concentração de oxigênio atmosférico. E esse oxigênio é usado na respiração, é usado na combustão, tá? Ó, aqui eu tenho o uso na combustão, o uso na respiração, tanto de animais quanto vegetais, e os vegetais que mantêm a taxa de oxigênio
atmosférico. Se eu pensar no vegetal de grande porte, como esse aqui, ele contribui com 10% do oxigênio atmosférico. Os outros 90% quem contribui é o fitoplâncton. Tá? O oxigênio a gente utiliza então no processo respiratório, na respiração celular, é utilizado também na fotólise da água, processo de fotossíntese. Tá? Então aqui na respiração celular eu tenho receptor de elétrons, na fotossíntese, fotólise da água, eu tenho a ação da quebra da molécula de água para liberação de oxigênio. Tá? O ciclo do nitrogênio, que é o ciclo mais importante deles todos, porque envolve uma gama de micro-organismos que ajudam na fixação do nitrogênio, porque o nitrogênio ele está na atmosfera em 78%, e só ocorre a fixação desse elemento químico nos seres vivos através de micro-organismos e nos animais através da cadeia alimentar. Então eu tenho aminoácidos que formam proteínas, bases nitrogenadas e nucleotídeos, que formam os ácidos nucleicos, DNA e RNA. 78% da atmosfera é nitrogênio molecular. As plantas e animais não utilizam diretamente o nitrogênio da atmosfera, passa por um processo. As reações de fixação e transformação do nitrogênio são realizadas por bactérias presentes no solo. Tá aqui as etapas do nitrogênio. Nós temos então o nitrogênio molecular. A fixação biológica do nitrogênio molecular corresponde a 90% da fixação, 10% ocorre por descarga elétrica. Tá? Pegando a fixação biológica, nós temos micro-organismos que fazem a conversão direta de nitrogênio molecular em amônia, conhecido como o maior adubo vivo até hoje, que é a Rhizobium. A amônia ela pode ser absorvida diretamente pela planta, que converte em matéria orgânica, ou ela passa por um processo de nitrificação, que compreende a nitrosação e a nitratação. Então aqui, o que é a nitrosação? É a conversão da amônia em nitrito, tá? Por bactérias nitrosomonas. A nitratação é a conversão do nitrito em nitrato por bactérias Nitrobacter. Esses dois processos é a nitrificação do nitrogênio molecular através da amônia. E a desnitrificação é quando ocorre a conversão do nitrato diretamente em nitrogênio molecular por bactérias pseudomonas. Pela decomposição de plantas e animais também ocorre a amonificação, que é a conversão direta em amônia para seguir o ciclo. Também acontece esse processo. E as plantas, os vegetais, eles conseguem absorver diretamente amônia ou nitrato. Tá? Consegue diretamente absorver para formar a sua matéria e ocorre a passagem da matéria através da cadeia alimentar. Então a gente só vai conseguir nitrogênio para constituir a nossa matéria através da nossa alimentação. Tá? Algumas leguminosas, como feijão, soja e ervilha, são vegetais que devolvem o nitrogênio para o solo. Por quê? Porque eles possuem uma associação mutualística, esses nódulos da raiz, aqui no caso uma raiz de soja, sobre a bactéria Rhizobium, né, que forma a ação mutualística entre a raiz da soja e a bactéria, que a soja manda produtos da fotossíntese, e a Rhizobium ela converte o nitrogênio em amônia para a leguminosa. O cultivo de leguminosa então repõe nitrogênio no solo, chamado de adubação verde. Nós temos duas situações aqui embaixo, ó, que é a rotação de culturas, que num ano se planta uma gramínea, no outro ano se planta uma leguminosa e assim sucessivamente, para não deixar o solo pobre, empobrecido de nitrogênio, por exemplo. E também se pode realizar a consociação de culturas, onde eu tenho culturas perenes, que o ciclo é contínuo, e eu coloco junto aqui leguminosa. A leguminosa fica pronta, se colhe, se deixa na lavoura, aí no caso, para que ocorra a decomposição e a incorporação de nitrogênio no solo. Tá bem? Obtenção da amônia, tá? A gente consegue obter em laboratório. Aqui é a síntese de Haber e Bosch.
O, eu consigo obter amônia em laboratório a uma temperatura de 450 graus, uma pressão de 200 atm. E o processo foi desenvolvido em laboratório por Fritz Haber, em 1908, e industrialmente por Karl Bosch em 1912 e 1913. Esse processo industrial da amônia ocorreu na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, né, e é o componente usado em explosivos. Tá? Atualmente é utilizado na produção de fertilizantes para utilização na agricultura. Bom, então a gente consegue em laboratório produzir amônia para utilização de fertilizante para utilizar na agricultura, mas também se faz explosivo com a amônia. Tanto que é, nesse ano, em agosto, em Beirute, né, teve a explosão. Vamos ver aqui o vídeo. Então, foram imagens, né? Foram imagens aí que a gente presenciou praticamente agora no início da pandemia, né? A gente estava em casa. Ocorreu mais de 100 mortos, 4 mil feridos, né? Isso foi em 4 de agosto. E as imagens que a gente viu lá no porto, né, em Beirute, ó, tem aqui, ó, o nitrato de amônio por si só é relativamente pouco explosivo, mas tem grande potencial explosivo. Ele se apresenta como um pó branco ou em grânulos solúveis em água e é seguro, desde que não aquecido, a partir de 210 graus Celsius. Decompõe-se e se a temperatura aumentar para além de 290, a reação pode tornar-se explosiva. Então, olha só, gente. Acima de 290 graus Celsius, a reação pode tornar explosiva. Foi o que aconteceu aqui, tá? Essas imagens aqui. Então, eu arrisco dizer uma coisa para vocês, ó. É, vocês têm um PAV pela frente, né? Este ano eu arrisco a dizer que com certeza cai alguma coisa sobre a explosão em Beirute, tá? Sobre mau armazenamento, tá? Que foi 2.700 toneladas de desse produto aqui, o nitrato de amônio. Eu não sei se está aqui. Aqui, ó. 2.750 toneladas de nitrato de amônio foram armazenados por 6 anos em um depósito sem segurança necessária, tá? Então, eu arrisco a dizer que isso aqui cai em ciência da natureza, química e em biologia, tá? Química é lá com Zé. E em biologia, isso aqui é muito viável para o ciclo do nitrogênio na produção de fertilizante. Então, fica a dica aí para vocês darem uma pesquisada, uma lida no processo, como é que aconteceu essa explosão, como é que ele torna-se tão explosivo, que a gente já sabe que tem uma reação, tá? É, uma reação que pode, além de 290 graus Celsius, tornar-se explosivo. Então, o que aconteceu lá? Algumas situações, né, que pode acontecer, que
pode ter acontecido sobre essa catástrofe, né, esse acidente, vamos dizer assim, tá bem? Então fica aí esse videozinho aí pra gente não perder o fio da meada, tá? Pra gente seguir em frente no nosso conteúdo sobre processos biogeoquímicos e entraremos depois em processo de poluição, tá bom? Um abraço e até amanhã.